que trabalha num serviço de abrigamento para mulheres no Campo Limpo. Então, a gente pensou em começar com uma exposição inicial de cada uma de vocês por 10 minutos, mais ou menos, e os participantes podem mandar as perguntas no chat, e eu e a Juliana a gente vai organizando para fazer uma rodada de perguntas, né, depois dessas falas iniciais. Então, para começar, queria pedir para vocês contarem um pouco sobre o trabalho que vocês executam, né, a rotina de vocês, e o que tem mudado com a situação atual do Covid e da pandemia. Então, eu passo a palavra primeiro para a Tereza, pode ser? Boa tarde a todos os amigas que dividem hoje a mesa comigo, bom vê-las. Paulinha, a gente está sempre juntas. Ainda faz um tempo que eu não via. A Silene, que eu também já conheço, mas nunca dividimos mesa. Obrigada pelo convite. Eu acho extremamente importante esse debate, acho imprescindível mesmo. Essa época é uma época que está nos trazendo muita tristeza, muitas coisas complicadas com as quais a gente tem que conviver, cada uma de nós nas suas peculiaridades. Mas eu também acho que está trazendo oportunidades muito boas, está abrindo algumas portas. Eu procuro, pelo menos, enxergar dessa forma. E a gente tenta, como política pública, implementar algumas coisas que sejam efetivamente necessárias dentro aí já da minha área específica. Melhorar o acesso à justiça, que eu acho que é essa a ideia. Essa pandemia trouxe as escâncaras aí, as diferenças e cada vez mais claras e explícitas com relação à desigualdade que assola, né, a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso país. Mas também nos dá a oportunidade de, vendo isso às escâncaras, e talvez mostrar isso para pessoas que, de uma certa forma, não conseguiam enxergar essa situação. E a gente, pelo menos o que eu tenho sentido dentro da minha esfera de atuação profissional, é que algumas distâncias acabaram sendo diminuídas. E a gente tem conseguido implementar algumas coisas bastante importantes. A rotina, obviamente, mudou, né? Hoje o fórum, a gente não tem um atendimento presencial, mas a gente tem um atendimento remoto, e como atendimento remoto, muitas coisas têm sido feitas. E o que eu percebo é que muita informalidade acabou acontecendo exatamente por conta da pandemia, porque a gente compreende que, especialmente na situação da violência de gênero, se essa informalidade não acontecer de alguma forma, essa mulher acaba não chegando no sistema. Então, foi com essa linha de atuação e pensando exatamente nisso que a gente, tanto no meu trabalho como juíza, eu trabalho no Fórum e Comarca de Santo André, é a minha vara criminal, mas eu também sou coordenadora do anexo da violência doméstica de Santo André e também faço parte de uma coordenadoria do Tribunal de Justiça que chama Comesp, que é uma coordenadoria que faz, dentro e fora do Tribunal de Justiça, a coordenação das políticas públicas visando esse atendimento, essa questão da violência de gênero no estado de São Paulo. Também tem uma atuação nacional, junto ao CNJ, Fórum de Juízes, Juízas e mesmo do Conselho de Coordenadorias. Então, a gente trabalha nesse sentido com a qualificação dos profissionais que atuam dentro do Tribunal de Justiça. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Eu acho que o conhecimento ele é imprescindível para a gente galgar determinadas esferas de atuação e também na composição da rede, atuando junto à Defensoria Pública, Ministério Público, a área da saúde, as organizações da sociedade civil, buscando a implementação. Então, com esse tipo de mote, com esse tipo de finalidade e com esse tipo de intenção, foi que essa atuação se pautou nesse tempo de pandemia. A gente já percebendo desde o início, isso foi uma situação e tem sido uma situação expressiva no Poder Judiciário, junto às atuações do sistema de justiça, que essa mulher passou a procurar menos o serviço. Houve uma diminuição significativa do pedido de medidas protetivas de urgência, do acesso também ao sistema de justiça, a gente tentar encontrar o motivo e o fundamento pelo qual isso aconteceu e tentar transpor os obstáculos que já eram presentes, né? Não dá para a gente se iludir também. Essa rota para a mulher conseguir o atendimento e acesso à justiça sempre foi crítica, né? Isso não é uma novidade, mas ela acabou sendo incrementada por conta das dificuldades que passaram a acontecer, somadas àquelas que já aconteciam. Então, com base nesse tipo de conhecimento, é que a gente foi atrás de conseguir elementos que proporcionassem esse acesso. Então, há uma preocupação no funcionamento do serviço, como é que nós vamos funcionar sabendo dessas dificuldades, fazendo de tudo para que elas sejam transpostas,
e uma preocupação também nesse sentido para que a gente pudesse divulgar aquilo que está sendo feito, né? Então, a gente está implementando e está fazendo a divulgação da forma como acessar, o que pode acontecer. Tem um lançamento de um projeto bem interessante em que a gente informa as pessoas, chama Carta de Mulheres, alcançar o sistema na intenção de facilitar o acesso, e a gente também teve essa preocupação de conversar muito com a ponta, né, com tantas organizações da sociedade civil, como as instituições parceiras que atuam no atendimento das mulheres em situação de violência, o que é que está acontecendo, de que forma que nós, como Poder Judiciário, como coordenadoria, podemos melhorar e podemos atuar nesse entendimento. Isso sempre, obviamente, olhando para a transversalidade, né, para essa questão dos marcadores sociais, né, que eles efetivamente eles influenciam na forma como essa mulher chega e tem acesso ao serviço, e de que forma que a gente pode, já considerando esses marcadores, proporcionar esse acesso e que ele seja mais fácil. Temos em especial também, falo nós, por conta da coordenadoria, da minha atuação também na vara, é de trazer como enfoque a situação de que a pandemia ela não provoca a violência. Né? A violência de gênero antecede qualquer tipo de crise pandêmica que nós possamos ou podemos ter, mas ela, na verdade, acaba incrementando alguns riscos, né? A agressão não acontece porque estão juntos no mesmo espaço físico, ela acontece por conta daqueles fenômenos culturais, sociais que antecedem a qualquer situação pandêmica que possa surgir. Então, a luta tem sido exatamente nesse sentido, de trazer esse tipo de conhecimento, enaltecer esse tipo de e fazer com que a gente consiga efetivamente combater a causa, aquilo que provoca, aquilo que proporciona a violência de gênero, e a pandemia só como um incremento do risco, como um incremento da vulnerabilidade também, que passou a ser muito maior do que era antes. E atuar especialmente na prevenção da violência, né? Acho que isso é fundamental, acho que isso nunca foi tão importante, e eu acho que também, abrindo aí uma janela de oportunidades, é uma oportunidade muito grande que a gente tem, muito importante, de fazer com que essa prevenção efetivamente aconteça, né? A prevenção ela é trazida e foi trazida pela Lei Maria da Penha de maneira bastante enfática, de maneira bastante contundente, né? A Lei Maria da Penha inteira, ela traz isso quando lida e trata e dispõe, né? Estabelece o regramento da situação da violência de gênero doméstico e familiar contra a mulher, e atuando na prevenção, efetivamente, que a gente consegue fazer isso. E como nunca, a gente precisa atuar em rede, né? Eu acho que fortalecendo a rede de atendimento, atenção e acolhimento à mulher, a gente consegue fazer com que esse acesso seja possível, com que a prevenção efetivamente aconteça. A gente precisa fazer de tudo para que ela funcione. Acho que eram essas considerações iniciais, não sei nem se passei do tempo, Lívia, me desculpa se fiz isso, eu não estava aqui observando o tempo de fala, e, enfim, me coloco à disposição para questionamentos, perguntas, tá? O que acharem necessário. Muito obrigada, Tereza. Então, agora eu passo a palavra para Maria Fernanda. Oi, tudo bem? Boa tarde. Todo mundo me ouve bem? Tá dando para ouvir bem? Então, queria muito agradecer esse convite e dizer que é um prazer estar nesse espaço com os companheiros que estão aqui, com todos vocês e com a proposta, né? Eu estou professora na Santa Casa, desenvolvo esse trabalho com o tema da violência há um tempo, há 10 anos, um pouco inicialmente em serviço de atenção primária, em posto de saúde, atendendo mulheres, com a Ana Flávia, enfim, um grupo grande de trabalho, e tenho feito esse trabalho do enfrentamento à violência agora na graduação e também na pós-graduação lá da Santa Casa, que a gente tem falado ativamente sobre o tema, né? Eu não estou dentro dos serviços diretamente, mas eu estou dentro da Santa Casa, que é um centro muito grande dos casos de ocorrências e de um grande número de mulheres que estão em risco de adoecerem, né, por conta da pandemia, e para além disso também sofrerem violência. Então, é um tema que está muito próximo, né? Então, esse tem sido a minha aproximação nesses espaços com o tema do enfrentamento à violência. A questão da pandemia, como disse a Tereza, ela expõe
né, corpos, na verdade. A pandemia é vista como uma grande guerra, mas, na verdade, ela coloca em exposição corpos específicos, com cor, com gênero, né, com classe social, com raça, e são questões muito fortes que a gente tem que lidar. Então, quer dizer, expõe as intimidades e como essa vida desigual afeta as mulheres, né? Então, como a doutora Teresa trouxe muito fortemente, a violência, a pandemia, ela não gera violência, ela acirra situações muito conflituosas, e quando a gente pensa nas mulheres, isso se acirra ainda mais, né? Eu sou enfermeira de formação e estou vendo, hoje eu vi uma reportagem falando das enfermeiras que estão morrendo, um número muito maior no Brasil, né? Pensando principalmente que a soma entre mulheres enfermeiras que morreram na Espanha e na Itália não dá um número das mulheres que morreram aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, por que tudo isso, né? Por conta da linha de frente e pelo fato de serem mulheres, né? Então, lidando com a vida do trabalho, que tem uma sobrecarga muito grande, e, para além disso, do trabalho da vida, né? De cuidadoras, dos idosos, das crianças, da escola que não está funcionando, então elas não têm apoio, mas ao mesmo tempo tem que continuar bem para poder cuidar do outro, né? Então há uma fragilização muito grande perante esse contexto que estamos vivendo, e isso, a pandemia faz com que as redes informais dessas mulheres, elas se quebrem, né? Consequentemente, há uma piora na qualidade de vida. Temos feito um trabalho grande lá na Santa Casa de dar espaço para as trabalhadoras falarem sobre o tema da violência, mas ainda assim sabemos, né, que a saúde é um dos serviços que tem porta aberta, que eu costumo dizer, né, para os meus alunos, que a saúde é uma porta aberta para direitos. Tudo chega no posto de saúde porque todas as dores da vida, as dores sociais, as dores, né, que estão dadas pelo contexto desigual que a gente vive, de alguma maneira afetam o corpo. Então, a saúde sempre está em contato com esse sofrimento, né? A OMS, enfim, tem uma pesquisa grande que foi feita, multicêntrica, inclusive no Brasil, que mostrou que 1 a cada 3 mulheres está em situação de violência. Isso chegava ao serviço. Agora, com a pandemia, o foco sendo muito grande nos sinais e sintomas, esse tema ele fica secundário. Então, de maneira geral, nos serviços, a tendência é que ela seja menos olhada, né? Então, um pouco do que a gente vê nas pesquisas é que o olhar ampliado para o tema da violência está muito associado ao modo como cada profissional se porta perante o tema, como ele se afeta pelo tema, né? Então, as trabalhadoras e trabalhadores que, de repente, possam até se afetar, mas estejam também precisando dar conta de uma demanda muito grande, né, em decorrência da Covid agora, talvez esse tema acabe ficando para um segundo plano. Então, quer dizer, da perspectiva da saúde, há uma barreira muito grande para que se fale sobre isso, né? A barreira já existia, agora ela continua a acontecer. Então, acho que para começar eu faço esse comentário. Tudo bem, Olivia? Tudo bem, muito obrigada. Bom, agora eu passo a palavra para Ana Carolina, psicóloga do NUDEM, da Defensoria de São Paulo. E para a Paula também, né? Elas vão dividir a fala, então que elas se organizem como NUDEM à vontade. Eu acho que a Ana Carol não está, né? Eu vou iniciar e aí eu passo para ela a palavra. Eu sou Paula, né, defensora pública. Nesse momento eu estou no Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. O Núcleo ele tem uma atuação estadual de acompanhamento de políticas públicas, atuação do Legislativo, atuação da saúde, assistência social, enfim, né? Acompanhamento bem amplo de questões de gênero ligadas a todas as áreas, né? Tanto de forma extrajudicial, como também a gente atua fazendo ações coletivas. E dentro, né, dos feixes de atuação do núcleo, a gente acompanha muito a questão da violência, né, seja ela doméstica e familiar ou outras formas de violência que as mulheres também sofrem aí em outros feixes, né. Quando
a gente teve, né, a notícia da questão da decretação da pandemia, logo após a ONU e a própria OMS emitiram notificados, né, e documentos que traziam essa questão de como isso ia reverter de modo desigual entre homens e mulheres, né. A OMS trouxe muito essa questão na discussão da saúde dos direitos sexuais e reprodutivos, e a ONU trouxe e enfatizou também essa questão da violência doméstica, né. No núcleo a gente caminhou a partir, né, do trabalho remoto da Defensoria. Hoje a Defensoria atende os casos individuais através do acesso de WhatsApp e preenchimento de formulário, todas as medidas ligadas à urgência, né, então as mulheres têm esse canal para nos acessar. E aí também o núcleo começou a pensar, a partir desses documentos internacionais e também nos exemplos do que aconteceu nos outros países, de como a gente podia pensar ações coletivas de melhora de acesso às mulheres, tanto para o sistema de justiça como em outras áreas, né? E aí a gente começou a conversar, né, muitas conversas com a Comesp, através da Tereza, da doutora Rafaela, sobre a gente desburocratizar, né, como a Tereza disse, esse é um momento difícil, de crise, mas também pode ser um momento oportuno para a gente trazer o debate de como a gente realmente desburocratizar o acesso ao sistema de justiça das mulheres, né, como a gente efetivar a Lei Maria da Penha, que é uma lei tão ampla e discute tanto a questão da prevenção, mas que ainda a gente aplica muito pouco dela, né? E aí a gente conseguiu, né, um diálogo super importante com o Tribunal de Justiça para a gente pensar, né, em acessar as medidas protetivas sem as mulheres necessariamente terem que registrar o boletim de ocorrência, que é algo que a Lei Maria da Penha traz, né? E a gente sempre olhar para a fala da mulher como a prova essencial da questão da violência, pensar um pouco nesse norte. A sociedade civil também nos provocou para a gente conversar com o sistema de justiça para a questão da manutenção das protetivas que já estavam vigentes, né, para que nesse momento de pandemia, de acesso remoto, elas não fossem revogadas. Foi algo também que o Tribunal de Justiça, tanto da questão da medida protetiva sem a necessidade do BO, como também da manutenção da medida protetiva, se manifestou através da Corregedoria do Tribunal de Justiça, recomendando essa atuação, né, para os juízes e juízas, e também a intimação das medidas protetivas, que as mulheres pudessem ser intimadas via WhatsApp, né, então também elas saberem do deferimento, né, da concessão da medida protetiva por essa via menos burocrática, né, do que a gente não conseguiria que todos os oficiais nesse momento, né, os oficiais de justiça consigam trabalhar de forma ampla, né, para acessar essas mulheres, né, e aí foi muito interessante, né, como a Tereza disse, como houve esse diálogo intersetorial entre vários órgãos do sistema de justiça caminhando para a gente tentar desburocratizar e melhorar esse acesso ao sistema de justiça. Pensando no que a gente caminhou em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, logo no início da pandemia foi noticiado que o Pérola Byton não iria mais atender os casos de aborto legal, de interrupção legal de gestação. A gente também fez uma atuação junto com o Ministério Público, porque todas as recomendações internacionais e o próprio Ministério da Saúde são da manutenção, né, dos serviços que atendem às questões sexuais e reprodutivas das mulheres, porque também são considerados serviços essenciais. Isso também está no documento da ONU Mulheres. Então, foi uma atuação também importante para a gente marcar logo no início, né, desse isolamento que, sim, serviços ligados à violência sexual, a direitos sexuais e reprodutivos são essenciais. E também agora, nesse momento, a gente está atuando muito na questão do direito ao acompanhante, né? Existe uma lei federal que possibilita e dá o direito a todas as mulheres gestantes de escolherem o seu livre acompanhante no momento do parto, antes do parto e pós-parto, né? As notas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual, todas trazem que esse direito deve ser observado mesmo nesse momento de pandemia. Claro que o acompanhante, né, não pode ser sintomático e também do grupo de risco, mas que é um direito da mulher nesse momento. E a gente recebeu notícias de que alguns hospitais estão descumpridos, então também é uma outra frente que a gente vem trabalhando. E por fim, para finalizar, a gente elaborou um guia, e aí a Ana Carol pode falar melhor do que eu, para trazer, né, esses direitos, tentar compilar, né, tanto a questão dos direitos sexuais e reprodutivos e da Lei Maria da Penha nesse guia, e também um mapeamento que a Ana e a Pamela, que são do Centro Multidisciplinar, fizeram sobre os serviços dessas áreas no Estado. Então, por mim, seria isso. Aninha, tá? Olá, estão me ouvindo?
primeira vez aqui nesse canal. Bom, eu sou a Ana Carol, sou psicóloga, atuo com a Paula no NUDEM, no Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria. Complementando aí o que a Paula já pontuou sobre a Defensoria, bom, também queria agradecer o convite, achei muito interessante a proposta e o tema. E esse convite a profissionais de diferentes áreas de saber, né? Esse convite interdisciplinar e também de diferentes instituições. Eu vou também, além de complementar, me ater a uma pergunta que foi feita pela organização dessa reunião, que foi o que mudou na rotina, né? Então, pensando que a minha atuação específica no NUDEM sempre foi muito próxima às redes de enfrentamento à violência contra as mulheres do estado todo de São Paulo. Então, isso já fazia parte, né? Uma das minhas atuações. E com essa mudança agora dos canais de acesso, enfim, de alguma forma também tem sido interessante acompanhar uma aproximação maior das redes, pensando na abrangência estadual. São redes que eu não conseguia acompanhar, eu fico lotada em São Paulo, na capital, e agora eu estou conseguindo acompanhar redes de territórios mais distantes. Isso tem sido bem interessante, redes de enfrentamento se fortalecendo, se aproximando mais, preocupadas com as mulheres, né? Então tem sido bem interessante ver essa mudança. Que eu espero que fique, que permaneça depois, né? Esses canais de acesso institucionais se flexibilizando, especialmente o sistema de justiça, isso tem sido bem interessante acompanhar e fico com a esperança de que isso siga para depois, porque a rota crítica, a dificuldade das mulheres conseguirem ajuda efetiva, isso sempre foi. E agora se intensificou, como já foi falado, né? E em relação à atuação do NUDEM, a gente fez, então, esses mapeamentos, a gente está nesse momento ainda, mapeamento é algo que a gente está sempre atualizando, é muito dinâmico também, mas a gente atualizou especificamente para esse momento. Então, tanto de serviços especializados e não especializados, mas serviços de referência, no atendimento às mulheres dos diversos municípios do estado de São Paulo, né? Logicamente são 645 municípios, a gente tem uma base de dados e a gente foi a partir dessa, então a gente está nesse momento complementando, a gente já fez um mapeamento inicial, então, de serviços que atendem mulheres em situação de violência doméstica, serviços que atendem mulheres que passaram por violência sexual e que também que podem precisar de acesso ao aborto legal. Esse tem sido o mapeamento mais difícil de ser feito, já era antes, né? A gente já tinha começado esse mapeamento antes, e agora mais ainda, em regiões que a gente liga para profissionais da saúde e tem retornos, aborto, isso aqui não existe nesse município, não, tem que fazer o BO, tem que ir para o ML necessariamente, tem que ir para o fórum, respostas das mais variadas, mas infelizmente, muitas delas com obstáculo nesse acesso. Então, a gente está bem preocupada com isso, estamos, então, seguindo nesse mapeamento, agora numa outra etapa, articulando com profissionais da Defensoria que estão nos municípios, nas pontas, e buscando outras redes para a gente ampliar. Ainda faltam muitos municípios. A gente também privilegia esse mapeamento a partir das situações que chegam para a gente, né? Então, se a gente tem uma situação concreta de uma mulher em algum município, a gente vai atrás desses caminhos por ali, e aí a gente fica sabendo também como estão as coisas. E também a gente tem discutido a importância, fazendo, né, esse mapeamento e participando dessas redes, a gente percebe como ainda está difícil para as mulheres acessarem os canais. A maioria dos canais institucionais são virtuais, e o celular, a gente sabe que muitas vezes é uma das formas de quebrar o celular, dificultar o acesso à internet. Os agressores, né, privilegiam
isso, então a gente tem pensado em rede, como que a gente facilita? Ou as mulheres que não sabem escrever, ou que não têm condições de preencher um formulário, como que a rede pode estar mais disponível para ajudar as mulheres a acessarem esses canais institucionais virtuais agora, né? Então, tem se falado, por exemplo, a gente teve reunião hoje o dia inteiro com várias redes e algumas das sugestões foram cartazes, imprimir cartazes e colocar nos serviços que ainda estão abertos, UBS, hospitais, CREAS, enfim, fazer. Algumas regiões estão colocando em postes, colando, enfim, os principais canais de acesso às mulheres em situação de violência doméstica daquele território, né? Enfim, só compartilhando aqui com vocês. E é isso, estou aqui à disposição para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Ana. Então, agora eu passo a palavra para a Rosilene e aí a gente termina essa rodada inicial. Bom, boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? É um prazer, estou muito feliz com o convite, como as demais convidadas colocaram. Primeiro que é um prazer estar compartilhando esse debate com todas. Da grande importância de se ter esses debates e conseguir aí aprofundar as reflexões para o aprimoramento das políticas públicas de atendimento às mulheres em situação de violência. Então, gostaria de destacar a importância desse evento. Sou Rosilene, estou na coordenação da Casa de Acolhimento, que acolhe mulheres em situação de violência doméstica e familiar de gênero. A casa é um serviço público da Prefeitura de São Paulo, que tem supervisão da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas, por meio da Coordenadoria de Política para as Mulheres, e gestão da Organização Social União Popular de Mulheres de Campo Limpo e adjacência. A casa acolhe mulheres com ou sem filhos, por um período de 15 dias, podendo ser prorrogável por mais 15, de acordo com o parecer técnico. Ofertamos atendimento multidisciplinar, visando a elaboração da avaliação de risco e construção de encaminhamento seguro para essas mulheres e seus filhos e filhas. Também realizamos atividades grupais, oficinas, a fim de abordar temas que proporcionem que essa mulher amplie seu universo informacional e sua percepção em relação aos aspectos do relacionamento abusivo e ao ciclo de violência, proporcionando assim que ela dê continuidade ao rompimento do ciclo da violência. A casa ela funciona desde dezembro de 2016. Desde lá, a gente tem uma experiência aí de sempre estar com a capacidade máxima, a ocupação máxima da casa. Com esse momento delicado que o mundo vive com a pandemia, a gente teve uma baixa assim, muito grande, diminuiu muito a procura pelo acolhimento das mulheres. Diminuiu assim mais de 50%. Com isso, nos preocupa, porque nós sabemos que a rota crítica, como as demais colegas já colocou, é presente na vida das mulheres em momentos comuns. Imagine agora nesse momento onde o isolamento e algumas restrições que são importantes acontecem, né? Então, essa rota crítica sempre esteve presente, nesse momento ela se agrava, porque nós sabemos que, por meio das pesquisas que vêm sendo divulgadas, que principalmente do Fórum, né, de Segurança que publicou, esqueci o nome do material agora, mas que publicou, que há uma baixa dos registros
da violência contra a mulher, contudo, as redes sociais mostram que ela está acontecendo. Então, essa violência, assim, sempre foi presente na vida das mulheres, então é um momento que a gente convive com a subnotificação. E, com certeza, um difícil acesso das mulheres ao serviço pela situação de isolamento. A casa, diante dessa situação, a casa não teve mudança nenhuma no seu fluxo de atendimento, então, continuamos o acesso das mulheres à casa. É por meio dos serviços especializados, como CRMs, que é Centro de Referência da Mulher, os CDCM, Centro de Defesa e Convivência da Mulher, os CCM, Centro de Cidadania da Mulher, as delegacias de defesa da mulher, as UBS, hospitais, GCM e demais serviços que estejam com essa mulher em situação de violência. A casa funciona 24 horas, então, o momento que se ligar para captar vaga, vai ter uma profissional para atender, então, isso continua. Adotamos alguns procedimentos, né, nesse momento de pandemia. A intensificação das orientações de higiene e cuidado, junto às mulheres que estão na casa. Passamos a utilizar máscaras, que são de grande importância, né, para a preservação das mulheres como das profissionais, mas fica uma questão sobre a questão do que é o acolhimento. Então, há uma mudança do paradigma de acolhimento, né, que o acolhimento a gente entende ele como um processo, e agora chega, já encontra uma profissional de máscara, então dá uma mudança um pouco nesse paradigma aí. A questão de utilizar álcool e gel, luvas, já era um procedimento anterior da casa, né? Então, isso só se aprimorou mais. Adotamos um quarto de quarentena. Então, essa mulher fica, quando ela chega na casa, ela fica nesse quarto por 5 dias. Ela faz refeições em momentos diferenciados das outras 15 minutos antes, sempre enfatizando o porquê de adotar esses procedimentos para a preservação tanto dela como das demais acolhidas e profissionais. Enfim, acho que é um pouco isso, né, desse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos à disposição, o serviço continua funcionando para acesso, como a Ana, que vem aí fazendo o trabalho de divulgar no site da Secretaria os serviços e as portas de entrada. Depois, acho que ela podia disponibilizar o link aí, que isso facilita muito. E muitos outros serviços da ponta estão fazendo a divulgação de onde que, se essa mulher acontecer algo, pode correr e procurar ajuda, como as UBS, Casa da Mulher Brasileira, entre outros. Então, é isso um pouco. Obrigada a todas por essa primeira rodada de falas. Eu queria falar também que a professora Marta Fará entrou, está online. Marta, obrigada por ter vindo. Se quiser fazer fala a qualquer momento, manda ver. Algumas pessoas mandaram perguntas no chat e eu tenho perguntas também. Vocês não precisam responder todas, podem escolher, podem acrescentar as perguntas que eu fizer e a gente ouve vocês mais uma vez, né? Eu acho que uma delas, a Ana já abordou e apareceu um pouco na fala da Rosilene, que era a coisa do celular, né? O celular é uma das primeiras coisas ou uma das coisas essenciais ali que o agressor inviabiliza o recurso da mulher à ajuda, e isso apareceu nas falas das duas, e eu acho que também mencionando a diminuição da busca no serviço lá no acolhimento pela Rosilene. Daí, perguntas específicas para a Rosilene tem sobre o parecer técnico que ela falou. A pergunta pede, Rosilene, para que você fale um pouco sobre quais são os critérios em geral usados nesse parecer, que pode dar para essa mulher mais de 15 dias de acolhimento,
E, além disso, querem saber como estão acontecendo as ações de articulação com a rede de proteção da mulher que você mencionou. Se teve alguma mudança em relação à articulação que é feita normalmente. E sobre essa expressão, rede de proteção, aparece nas falas de todas vocês, mas talvez fosse legal explicar para a gente e para quem nunca está em contato com esse tema, o que é uma rede de proteção, né? O que a gente chama de rede de proteção? São diferentes serviços? É sociedade civil junto? Outra pergunta tem mais a ver com as regulamentações para a questão da pandemia. Querem saber se houve novas regulamentações, se houve mudanças na organização do judiciário, legislativo e executivo para responder ao problema. Além disso, tem uma pergunta sobre dados, se existem dados sobre os estados brasileiros e sobre as regiões mais à frente no combate. E uma pergunta que é sobre vocês, trabalhadoras, sobre como vocês estão enfrentando o momento, se vocês estão fazendo home office, como vocês conciliam o trabalho da vida, né? O trabalho em casa, o trabalho pessoal com o trabalho no atendimento às mulheres, e se teve apoio das organizações em que vocês trabalham para as trabalhadoras e trabalhadores. E ainda tem uma pergunta que recupera as menções que vocês fizeram, por exemplo, a da Paula, sobre um esforço de articulação das organizações do sistema de justiça e medidas de intersetorialidade, enfim. Todas essas mudanças, elas vieram para ficar? Vocês acham que elas vão ser tocadas para frente pós-pandemia, ou são um momento de solidariedade e de engajamento muito específico pela sensibilidade do que está acontecendo? É isso, assim, podem responder na ordem, fora da ordem, não responder. Vocês querem que eu comece? Posso começar? Pode Posso? ser, Rosilene. Posso? Então, vou começar pela questão levantada, quais são os critérios do parecer técnico, né? Nós procedemos à avaliação de risco da mulher, tendo como parâmetro as questões colocadas pelas diretrizes de abrigamento. Então, se para essa mulher que está em situação de risco, porque normalmente a mulher, quando ela chega num serviço de acolhimento, o risco já está instalado. É muito difícil chegar uma mulher que precisou do abrigamento pela situação de violência que não está em situação de risco. Então, o risco ele está instalado. Então, essa avaliação ela vai nortear, sempre considerando o desejo da mulher, qual que é o melhor encaminhamento. E se esse melhor encaminhamento para essa mulher for ter que aguardar no acolhimento mais de 30 dias, ela vai aguardar mais de 30 dias, né? Claro que há importância da gente conseguir ter um fluxo para que esse serviço provisório consiga ter vagas disponível para as mulheres que estão em risco e que precisa do acolhimento emergencial é de grande importância. Mas, contudo, nós também valorizamos o encaminhamento seguro. Então, a equipe técnica ela vai avaliar se o encaminhamento ele é possível dentro desses 15 dias ou não. Se ele não for possível dentro desses 15 dias, essa mulher fica. Então, o critério maior é o encaminhamento seguro. Vamos supor se essa mulher está precisando ir para uma casa-abrigo sigilosa. E essa casa-abrigo sigilosa, a vaga vai demorar mais de 15 dias, então ela vai aguardar aqui. Se ela está aguardando a medida protetiva, com um caso que é o que pode demorar um pouquinho mais, porque necessariamente tem que encontrar o autor das violências, é a medida protetiva com o afastamento do agressor da casa e recondução da mulher à casa. Até se findar esse processo, ela precisar aguardar mais de 15 dias, ela vai aguardar. Outra situação que é muito comum acontecer quando é requisitado passagem, que essa mulher deseja voltar para
seu território de origem, estado de origem, e que também levam um período maior. Então, ela aguarda. Então, a extensão do prazo do acolhimento, do período de acolhimento, é sempre pensando nesse encaminhamento seguro. Então, esse é o critério maior que norteia, né? Posso responder outra questão? Seguir? Posso? Se teve mudança na articulação da rede. Mudança não teve, o que teve foi mudança de alguns procedimentos. Exemplo, como a Defensoria Pública também necessitou aderir ao trabalho remoto, normalmente, qual era o fluxo para se solicitar uma medida protetiva para uma mulher? A gente tinha um fluxo estabelecido com a Defensoria aqui local, onde não precisava agendar, nós elaborávamos o relatório da mulher e íamos até lá, a defensora atendia e já requisitava essa medida protetiva. Agora, essa medida é solicitada pelo meio virtual, pelos dispositivos virtuais aí que a defensoria disponibiliza. Então, não há um prejuízo na solicitação de medida protetiva, o que nós estamos sentindo que demora alguns dias mais, né? Por esse processo mais remoto. Os serviços como CDCMs, CRMs, que são os Centros de Atendimentos de Mulheres, eles continuam funcionando também com o revezamento da equipe. Então, a gente continua tendo suporte desses serviços. Então, assim, não é que mudou a articulação, mas ela mudou alguns procedimentos dentro dessa articulação. Eu não sei se respondeu um pouco. A questão da rede de proteção, a Ana, que está bem envolvida com isso, você quer responder, Ana? Ela não está? A Ana falou que está com 2 crianças em casa e ela fica meio lá, meio cá, porque acho que também faz parte do trabalho em tempos de pandemia, né? Sim. Bom, eu posso responder essa e depois eu passo para os colegas complementar. Pode ser assim? O que nós chamamos de rede de proteção uma pergunta ali. O que nós chamamos de rede de proteção para as mulheres em situação de violência, hoje nós temos uma rede especializada no atendimento às mulheres em situação de violência. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que esses serviços que estão ali na ponta, eles vão ter um olhar do recorte de gênero para essas mulheres. Compõe a rede de atendimento para as mulheres em situação de violência, os centros de referência da mulher, os CDCM, Centros de Defesa e Convivência da Mulher, os CCM, os Centros de Convivência da Mulher, as defensorias especializadas, né? Temos aí o NUDEM, mas também tem. Depois, Paula, você complementa essa informação, por favor. Temos as ramificações em cada defensor. Não sei se em todas, mas várias defensorias têm defensoras especializadas no atendimento dessas mulheres em situação de violência. O mesmo nós temos com os núcleos os grupos especializados da promotoria de justiça, as casas-abrigos, específica para as mulheres em situação de violência, a casa de acolhimento provisório, que é um acolhimento provisório, mas é um acolhimento especializado no atendimento das mulheres, as delegacias de defesa da mulher também são serviços que compõem essa rede, e os hospitais e serviços de atendimento às mulheres em situação de violência sexual. Eu não sei se eu esqueci a Casa da Mulher Brasileira, a gente teve a recente inauguração. Eu não sei se eu estou esquecendo de algum serviço, mas, no geral, são esses serviços que estão compondo essa rede especializada de serviços no atendimento à mulher em situação de violência. Isso quer dizer que, assim, que pese, que temos ainda muitos desafios, mas podemos dizer que caminhamos num olhar
mais específico para as demandas dessas mulheres. E a rede de enfrentamento, que daí a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que envolve organizações governamentais, não governamentais, universidades, os coletivos feministas, os movimentos de mulheres, os serviços que compõem a rede de atendimento também compõem a rede de enfrentamento. Na cidade de São Paulo, nós temos 6 redes que atualmente estão mantendo seus encontros. Não sei se atualmente todas, mas algumas estão mantendo seus encontros também online. Anteriormente à pandemia, estava acontecendo as reuniões presenciais, algumas mensal, outras redes se organizaram trimestral, cada território tem uma forma lá de funcionar, mas todos com o objetivo de aprimorar a política de atendimento, as políticas públicas de atendimento à mulher em situação de violência. É um pouco isso. Tá bom, obrigada, Rosilene. Acho que agora a gente pode passar para a Ana, se ela quiser complementar a deixa da rede e as outras perguntas também. Sim. Então, posso complementar em relação à questão das redes. Acho que a Rosi já falou bem, é isso mesmo, são na capital só, né? São 6 redes de enfrentamento que são compostas por serviços governamentais, não governamentais, sociedade civil, atendimento especializado e não especializado. Então, tem sido bem interessante, como eu falei, algumas estão se reunindo, estão se fortalecendo nesse momento, tem gente entrando, profissionais novas, e movimento também de mulheres se aproximando mais, porque como essas redes se reúnem, usualmente se reúnem em horário comercial dia de semana, o movimento de mulheres, as mulheres participantes do movimento não conseguiam estar nessas reuniões, eram mais as profissionais, e agora elas estão participando nessas reuniões virtuais. Isso é essencial. E em relação a uma das perguntas, acho que eu posso falar um pouco como é que tem sido o trabalho à distância, conciliando, né? Enfim, estamos falando aqui num cenário de muito privilégio, eu consigo trabalhar à distância, uso meus recursos pessoais, meu celular, meu computador, mas a instituição facilitou algumas ferramentas de acesso, mas eu me preocupo muito com as profissionais que estão na ponta atendendo mulheres em situação de violência, que elas sim estão também em risco nesse momento, né? Já foi falado das profissionais de saúde, mas também as profissionais da assistência, as profissionais que estão nos CDCMs, nos CRMs, nos CCMs, que continuam abertos, os CRMs estão funcionando com horário reduzido, mas todos os serviços estão funcionando com esquema de plantão rodízio, mas elas estão indo trabalhar e nem sempre tem fornecimento de máscara adequado, equipamentos adequados, elas muitas ficam sozinhas, né, plantão de 1 ou 2 técnicas, enfim, isso aumenta a exposição também porque elas estão no território. E me preocupa muito com essas profissionais, mas e ainda assim, pensando no acesso das mulheres, as mulheres que não têm celular, que é outra pergunta, né, como é que elas acessam, complementando é isso, buscando os serviços que ainda estão abertos, a saúde sempre foi uma importante porta de entrada, continua, ainda mais agora, então, os profissionais da saúde podem também ajudar essa mulher a buscar ajuda, né, nas instituições que estão fornecendo esse atendimento, a Casa da Mulher Brasileira também, as delegacias, enfim, tem formas da mulher conseguir ajuda também sem o celular. É isso. Obrigada. Paula, você quer complementar?
Pode ser. Acho que pensando, né, no questionamento sobre esse novo cenário do sistema de justiça, legislativo, o que a gente vê que tem muitos PLs que estão tratando, né, sobre mulheres nesse tempo de Covid. Então tem PL federal que fala sobre aumento de números de vagas e até mesmo criação de vagas em outros locais, como hotéis, né, para acolher essas mulheres em situação de violência. A gente vê agora a possibilidade, né, do registro do boletim de ocorrência através do site da Polícia Civil, que era algo que não tinha ainda sido implementado. Vemos também que existem PLs nesse sentido, né, de que essas mudanças de acesso remoto, elas também se tornem, no momento em que essa pandemia ela acabar, essas formas de facilidade de acesso às mulheres, elas continuem, né, que até é uma outra pergunta que a gente traz aqui. Eu entendo que todo e qualquer avanço de acesso às mulheres aos serviços, eles são um avanço nos direitos humanos das mulheres ao acesso, né, à justiça, à saúde, à assistência social. E com o avanço de direitos humanos, não pode retroceder, né, do meu ponto de vista, falando de alguém que atua num órgão que faz essa defesa dos direitos humanos, entendo que todos os avanços que a gente conseguir nesse momento, eles são muito importantes, porque também poderão depois, né, ser requeridos e pleiteados pelas mulheres quando essa questão da pandemia acabar. Tem uma pergunta sobre dados. O que a gente tem de dados até agora, que no meu ponto de vista é um dado importante, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa na semana passada, ou na retrasada, e aí dois dados que me chamaram a atenção, né? Ele traz alguns estados, também eu não tenho dado dos outros estados, eu anotei só o de São Paulo, né, que comparando esse período de março com o período de março do ano passado, a gente teve um aumento de 44,9% de denúncias no 190, então, o que eu consegui, né, fazer uma pequena análise é que é interessante, né, porque a Rosilene vem e diz, olha, as mulheres não estão chegando até a casa de passagem, né? E eu também digo, as mulheres ainda não estão chegando como chegavam na defensoria, acho que a Tereza também pode dizer do judiciário. Então, nessas outras áreas da justiça, as mulheres não estão chegando, e também das outras áreas importantes da rede de proteção e prevenção da violência, mas elas estão acessando a porta de entrada da delegacia, né? O que pode trazer para a gente, talvez, uma análise de que elas só estão acessando no momento que a violência está muito grave, né? E aí nos questionaram, por que não há esse acesso no momento anterior, né? O que está acontecendo? O que está faltando de informação? O que está faltando de acesso para essas mulheres acionarem a rede de uma forma mais preventiva ou quando a violência ainda não está tão grave, né? A ponto dela precisar ligar no 90. E também tem esse dado importante que traz que nesse mesmo período de março, comparando com o do ano passado, nesse ano a gente teve um aumento de 46% do número de feminicídio, né? Então, a violência, ela aumentou, ela está acontecendo, mas a gente ainda não está conseguindo acolher essas mulheres nesse momento anterior a uma violência tão grave, né? E aí eu penso, então, que, né, esse momento aqui como hoje, para a gente debater o fortalecimento e a manutenção das redes, né, da gente continuar se articulando para a gente conseguir que essa informação rode, e também nós, né, do Estado, trabalhamos para que esse acesso seja mais fácil, né? O celular acaba sendo ainda, né, uma grande ferramenta, mas como trouxeram, às vezes, pensando na violência patrimonial, por exemplo, a primeira coisa que é destruída, né, ou a violência psicológica, a forma de isolar essa mulher é quebrando os meios de comunicação dela, o celular, né, notebook, enfim, né, não permitindo que ela converse mais com a família, que também são violências que a gente vê que estão muito atreladas a esse momento da pandemia, né, a violência psicológica, de isolar ainda mais essa mulher na sua própria casa, sem que ela possa conversar com a sua família, né, com a sua comunidade, com as pessoas com quem ela trabalhava, são formas de que a violência vai se perpetuando e aproveitando desse cenário, né. Então, acho que faz parte, né, e esse momento é importante para a gente pensar, se essas mulheres não estão chegando, né, antes da violência ficar tão grave, como nós, então, né, temos que sair e chegar até elas, né, acho que esse é um desafio que está posto aí, e até hoje a gente estava conversando, né, sobre essas outras formas de violência, né, teve o auxílio emergencial,
o que está chegando, né, até a Defensoria Pública da União, que cuida, né, dos benefícios federais, é que existem pais que não estão com a guarda das crianças e eles vão lá e registram no aplicativo o CPF dos filhos. E aí a mãe, que está com as crianças, não consegue registrar o benefício. Então, novas formas de violência, que a gente pode definir como uma violência patrimonial, vão surgindo nesse contexto, e a gente também precisa, né, pensando no direito, que é o meu lugar, avançar em como dar esse respaldo para a mulher diante dessas novas violações. Acho que seria isso. Puxando a brasinha do direito, eu ia falar para a Tereza Cristina comentar. E, Tereza, eu queria te dar uma ênfase na pergunta das mudanças que vieram para ficar ou não, pensando na sua fala sobre o aumento da informalidade, porque isso vem muito à cabeça quando a gente pensa regras, procedimentos de modo geral, mas muito forte no judiciário, né, que é o lugar dos rituais, das regras, enfim. E também da articulação que a Paula comentou. E as outras perguntas todas. Vamos lá. Algumas colocações. Com relação a esses avanços, né, eu sempre tenho comigo assim, que algumas transformações sociais, elas não são fáceis de serem totalmente mudadas, ainda que haja tentativas nesse sentido. E essa informalidade, ela veio de uma maneira avassaladora, até porque ela não há outra possibilidade de acessar o serviço e acesso aos direitos, a menos que ela aconteça. Esse movimento, a Paulinha falou, né, enfim, a gente vem conversando muito sobre isso, aconteceu no judiciário, está acontecendo no judiciário, a gente tem conversado muito a esse respeito, e a gente tem conseguido galgar vários espaços, como, por exemplo, esses comunicados da Corregedoria Geral da Justiça, dizendo da prescindibilidade do boletim de ocorrência para a concessão das medidas protetivas de urgência, da necessidade de que não haja fixação de prazo nas medidas protetivas de urgência, ou quando esse prazo acontecer, que elas sejam prorrogadas automaticamente. E agora a gente está tentando a implementação com tentar trazer um pouco mais de informalidade, no sentido de tornar possível que as medidas protetivas de urgência sejam pedidas por formulários também, que é o nosso pleito, a nossa coordenadoria, por isso falando nosso, mas que isso seja feito, inclusive, pelo serviço de atendimento e acolhimento, que seja feito pela própria mulher, enfim, em situações que realmente tornem possível esse acesso. Porque a gente sabe que a rota é crítica, a gente sabe que uma das questões que são colocadas, o que a mulher enfrenta quando ela procura o serviço, por conta dessa situação toda da nossa cultura, né, da nossa sociedade, ela ser revitimizada quando ela procura o serviço, né, que é a tal da violência institucional. Então, é bastante importante que a gente se foque nisso, e, na verdade, de novo, não é uma questão nova, né? Isso aí já está posto há muito tempo. É que essa pandemia trouxe intensificação disso, por isso que eu acho que, não sei se sou excessivamente otimista, enfim, mas eu acho que a gente pode olhar para essa situação com esse olhar de conquista de direitos, a gente pode focar na possibilidade que ela coloca, né? E assim, estando agora desse lado do sistema de justiça, judiciário, na coordenadoria, e vendo a forma como isso tem se desenhado, tem se colocado, é bastante interessante olhar. Como, por exemplo, o trabalho remoto, né? A gente está trabalhando em casa, é remoto, estou aqui com o sistema aberto, estou trabalhando normalmente enquanto a gente fala, até porque não dá para parar, mas uma produtividade que aumentou. Eu tenho visto o empenho grande de muitas pessoas nesse sentido, né? Então, acho que são conquistas, são portas que se abrem, cabe a nós, né? E aí é o movimento da sociedade civil, nós, instituição, que nós sentimos isso, a gente não permitir que isso realmente acabe. Acho isso fundamental, né? O boletim de ocorrência eletrônico, por exemplo, é uma outra conquista incrível, né? Acho que a gente pode questionar, mas olha, está à distância, né? A mulher, ela não é acolhida, mas quantas vezes que ela é acolhida ao procurar um determinado serviço? A gente sabe que a violência institucional, de novo, por parte de todas as instituições, né? A gente não está excluindo nenhuma delas, né? Porque faz parte de um contexto social, cultural, comunitário, enfim, de violência patriarcal extremamente machista, né? Então, a gente faz parte desse envolvimento. Então, o que a gente tem percebido ao analisar essa situação, já que eu acho que faz um mês, né, que o boletim de ocorrência eletrônico ele entrou, é que as mulheres têm acessado, aumentou a procura, aumentou significativamente a quantidade de boletins de ocorrência que estão sendo feitos, e os relatos que vêm sendo trazidos são relatos interessantes. Nem todos eles vêm de uma maneira truncada ou de pessoas que não sabem. Eu mesmo peguei um ontem, enfim, que o relato da mulher foi muito, muito detalhado e colocando todas as situações e pedindo as medidas protetivas, enfim. Então, não é uma porta que se fechou, mas é uma porta que se abriu de uma maneira que eu acho interessante e também, de novo, cabe a gente
fazer com que essa ferramenta seja efetiva, seja usada, e a gente possa implementá-la da melhor maneira possível, né? Instruí-la com as provas necessárias. Agora, talvez, um pouco aí para frente, vai ter a possibilidade, inclusive, de juntar áudios nessa situação. As provas podem ser juntadas, é importante. Então, aí cabe a gente, né, sociedade civil e instituição, fazer com que isso seja implementado da melhor maneira possível e que seja, sim, uma conquista que a gente não possa voltar atrás mais. Então, esse caminho está sendo percorrido. Com relação, acho que tinha uma outra colocação, falei tanto que eu esqueci. Com relação à rotina, mudou bastante, obviamente, mas eu acho que essas acomodações são possíveis, e lembrando assim que do meu lugar de privilégio, enfim, até não consigo nem fazer colocações assim, porque pensando na realidade todas as pessoas que estão sofrendo com isso, né, está sendo até que relativamente tranquilo, né, o tribunal conseguiu implementar esse trabalho remoto em tempo recorde, foi bem interessante, né, dando as ferramentas, né, para o trabalho, e realmente assim, a gente tem que reconhecer o valor disso, né, até para preservar a vida das pessoas que trabalham, né, que são muitas das pessoas que trabalham, se a gente considerar que nós está falando de 40, 50 mil pessoas, né, é muita gente no estado todo, né, mas proporcionar uma determinada segurança de prestação, então acho que é importante, que é uma função nossa fazer também. E com relação à rede, a gente não esquecer que o Poder Judiciário faz parte da rede, né, a gente faz parte dessa composição. E vou me permitir dizer, eu não sou uma especialista em política pública, mas de todas as situações, inclusive no acolhimento, né? Porque quando a gente faz uma escuta, tem que ser uma escuta qualificada da mulher, e isso é importantíssimo que isso aconteça, né? Porque muitas vezes ela também usa aquele espaço para essa situação, e tem que ter um acolhimento ali naquele momento, nesse sentido mesmo, de um serviço que efetivamente não revitimize, que não haja uma violência institucional. E a preocupação na qualificação das pessoas é muito nesse sentido, né? Que eu sou juíza, não sou psicóloga, né, assistente social, mas para que eu possa exercer o meu trabalho de uma maneira escorreita, né, que eu possa efetivamente atender até aquilo que é a minha obrigação, né, dentro de princípios constitucionais, né, direitos e garantias que são postos, eu preciso fazer isso de uma maneira qualificada. E a escuta, a gente tem que ter qualificação para isso. Aí agora eu lembrei o que eu ia falar, estou terminando, com relação ao boletim de ocorrência, ou com relação à polícia, tem pesquisas que nos contam que as duas principais portas de entrada são saúde e a segurança pública. Segurança pública, leia-se delegacia de polícia, né? Então essas são as principais. Talvez o nosso desafio seja tentar fazer com que outras portas sejam possíveis para a mulher não precisar recorrer necessariamente à polícia em situação de violência, mas é uma situação que tem na nossa sociedade que a gente até hoje não conseguiu mudar muito. A saúde, com essa situação dessa pandemia, eles estão extremamente sobrecarregados. A Maria Fernanda, enfermeira, né, nos conta, é uma situação aflitiva, uma situação delicada, complicadíssima, estão sobrecarregados, né, enfim. Então, de uma certa forma, querendo ou não, essas atenções todas são voltadas para essa situação da pandemia. A gente está tentando fazer com que, de alguma forma, como política pública, haja o atendimento não pare, mas é difícil até a gente exigir de um profissional de saúde nesse momento que faça outro tipo de situação, porque ele está aflito mesmo com a situação pessoal dele, né? A Maria Fernanda ressaltou essa pesquisa que saiu, morreram muitas enfermeiras, né? E 85% das profissionais, né, da enfermagem no nosso país são mulheres, né? Então, isso tem uma série de consequências que a gente também precisa olhar. Então, com a saúde nessa situação, a outra porta de entrada mais conhecida é a segurança pública. Então, assim, é natural que as mulheres se voltem para isso, e o boletim de ocorrência eletrônico, nesse sentido, eu acho que ele veio a bom termo, sim, enfim, né? Que ainda que, enfim, não é, de novo, não é fechar uma porta, mas é abrir mais uma e tornar possível que esse acesso aconteça de alguma forma e garantir isso. Talvez atrelar, que é uma tentativa nossa também, né, Paulinha, de atrelar esse boletim ao serviço de atendimento, a informações que tornem possível que ela não faça só o boletim, mas que ela seja encaminhada para a rede de atendimento, proteção e acolhimento. Então, eu acho que a gente tentar conjugar essas situações. Acho que era isso. Obrigada, Tereza. E obrigada pela fala de rede, lembrar que o judiciário é rede também. Tem uma professora que fala sempre que a rede ela não surge do nada, né? Eu gosto de provocar e lembrar que é o trabalho de diferentes profissionais da ponta que vai articulando a rede, montando ela com a cara que ela tem. E agora, acho que a gente passa para a Maria Fernanda. E, Maria, fala das questões que você quiser, mas
Acho que uma que fica muito forte para as trabalhadoras da saúde, e aí você fala do seu olhar como professora, seu olhar para suas alunas, para suas colegas, para o mundo como ele está, sobre essa questão do trabalho, não dá para ser home office, né? Como que é conciliar com trabalho-vida, com que tipo de apoio das organizações vocês contam? E eu acho que essa dimensão afetiva, né, de estar em mais um tema sensível na linha de frente, vendo os corpos expostos, como você falou. Então, eu acho que só resgatando um pouco do que a Paula trouxe, eu acho que neste momento, e como a Tereza trouxe, se acirram todas as situações de violência. Então, as mulheres vão buscar, porque realmente a porta da saúde está travada. E os casos graves, enfim, a boca do bueiro, enfim, não sei como colocar, ela se abre e os problemas acontecem e ficam muito mais expostos. E uma das provocações que eu faço, isso é bem para provocar, pensando da perspectiva da saúde, pensando que a saúde é um direito, pensando que a saúde, pensando enquanto Constituição, enquanto Sistema Único de Saúde, diz que a saúde não é ausência de doença, ela é um composto do modo como a vida anda. Então, se a vida anda mal, a saúde tem responsabilidade. Então, a gente conseguia, ou tem as militantes feministas, principalmente, que atuam na saúde, essa responsabilidade de eu, né, principalmente como professora, enfim, de trabalhar que esse tema perpasse todos os atendimentos das pessoas. Porque o tema da violência, as mulheres buscam sim a saúde, mas quando a coisa já está muito grave. E não nesse olhar que a Paula trouxe, que eu achei que é interessante, quando ela fala, quando a violência não está tão grave assim. O papel da saúde, o papel das unidades básicas, principalmente, eu não sei se todo mundo sabe, mas o posto de saúde ele fica inserido no território, né, para conhecer como aquelas pessoas vivem, como elas trabalham, como elas adoecem, como elas se divertem, para então construir um jeito de cuidar. Então a violência se torna algo muito próximo, ou deveria se tornar próximo, para que a gente pudesse trabalhar esse processo de compreensão do que é isso, como isso impacta a autonomia, enfim, construir estratégias para que ela lide com isso, mais com suporte. E agora isso se fecha, o que já nós não tínhamos, né? Na minha tese de doutorado foi muito interessante isso, que eu estudei casos apontados pelos serviços de saúde, né? E aí os casos que eles trazem são casos muito graves e que aparecem sempre quando tem criança envolvida ou quando a mulher pede efetivamente ajuda. Então acho que isso é interessante, que se soma ao que a Paula trouxe, que os outros casos eles não vão aparecer, né? Porque é isso, será que é tão grave assim, né? E nesse olhar social de que as mulheres que sofrem violência, que estão em situação de violência, muitas vezes são culpadas por essa violência, então isso é algo que também faz com que seja mais difícil delas falarem. O que tem acontecido um pouco na minha rotina é de muitas alunas, então fonoaudiólogas, né, os alunos da Santa Casa, de maneira geral, medicina, enfermagem, fonoaudiologia, pedem meu contato e começam a trazer essas demandas. Ai, professora, eu estou fazendo atendimento à distância, ou estou atendendo tal caso e eu percebi isso, como eu faço? Então, eu estou dando esse suporte para esses atendimentos à distância desses casos não tão graves assim, mas que geram muito sofrimento, né? Porque dentro de casa, lidando com algo que qualquer violência gera adoecimento, sofrimento, principalmente de ordem mental, elas, naquele momento em que o companheiro saía para trabalhar, era o tempo de dar uma respirada, de encontrar amigas, de ir para o trabalho, né? Porque o trabalho ainda, apesar de más qualidades de trabalho que nós temos hoje, muitas vezes é um apoio para aquela situação, que seja para falar, que seja para pensar em alternativa. Agora não tem mais isso, né? Então, quer dizer, a gente coloca essas mulheres numa situação maior de sofrimento, de maneira geral. Para as trabalhadoras de saúde, isso se acirra muito mais, né? Porque tem uma condição de gênero, então, quando principalmente eu falo das mulheres, é o número maior de trabalhadoras. É muito interessante, né, que agora a gente acabou de lançar uma campanha na Santa Casa que se chama Santa Casa da Voz a Todas, que é um pouco
trabalharmos com o SESMIT para que os temas da violência façam parte da nossa assistência cotidiana dessas trabalhadoras. E quando, enfim, isso vem de um processo de construção, então é uma grande vitória, eu considero, então, quando a instituição diz que ali vamos enfrentar a violência no momento dessa pandemia. Então, é um suporte grande para as trabalhadoras, mas quando ouvimos as falas, está muito forte as questões das desigualdades de gênero como parte da vida. Então, quer dizer, lidar com violência é dar um passo para trás e ouvir quem são essas mulheres, quais são os seus projetos de vida, né? Porque eu fico muito preocupada sempre quando, claro, eu não estou falando das mulheres extremamente em situação grave, eu acho que tem vários olhares de avaliação sobre quem a gente cuida, né? Porque pensando nessas mulheres que estão numa situação crônica, que muitas vezes é um pouco mais psicológica, mas que ainda assim está muito associada à condição desigual de gênero, que faz parte, né? Enfim, você nasceu mulher, fazer o quê? Né? Então, quer dizer, é uma situação que é muito difícil de ir quebrando, e há necessidade de um tempo para isso, mas há necessidade de um suporte. E sobre isso, eu sempre me preocupo muito para que o trabalho na rede ele não seja de uma maneira estanque, sabe assim, cada um desenvolve a sua parte e pronto. Porque nós estamos falando de vidas com sonhos, com desejos, com vontades, com dúvidas sobre as situações, né? E uma das questões que eu sempre coloco fortemente a partir da saúde é que isso precisa ser muito dialogado, né? E esse diálogo precisaria acontecer nesse cotidiano da assistência que agora a saúde fechou, né? Então, a saúde está fechada. Por quê? A gente, em cada serviço de saúde, claro que não tem uma pesquisa sobre isso ainda, mas dos contatos que eu tenho, quase que 50% das trabalhadoras estão afastadas, né? Os números da saúde, só para vocês terem uma ideia, do número total de profissionais da área de saúde no Brasil, 70% são mulheres e 50% são da área da enfermagem. 50%. Quer dizer, desses 50% do total de profissionais da área da saúde, 85% são mulheres, né? Então, quer dizer, temos hoje um enfrentamento dessa pandemia por mulheres que dão conta da sua carga de trabalho e que, quando a gente vê o adoecimento dos trabalhadores, elas precisam ir para o trabalho para dar conta da companheira que não foi, porque nós não temos um número suficiente de trabalhadores, né? Somado a isso, esse papel social dado para as mulheres de que a carga de trabalho faz parte da vida delas, elas ainda voltam para casa para fazer comida, para ajudar o filho a cuidar da escola, a cuidar se alguém adoeceu na família, é ela quem vai cuidar, mesmo trabalhando, né? Porque não existe um suporte para muitos trabalhadores ficarem afastados de casa. Eu tenho uma colega que é enfermeira também, ela me ligou, falou: Fernanda, eu estou desesperada, porque eu tenho uma Manu de 5 anos. Eu falei: minha amiga, vem para minha casa, eu saio da minha casa, eu vou para a casa de uma outra pessoa, sei lá. Porque o que a gente vê é um medo coletivo e uma falta de suporte do Estado para pensar o cotidiano da vida dessas mulheres. Então, há um aumento de sofrimento, né? E o que saiu uma pesquisa há pouco tempo, não brasileira, enfim, eu vi isso essa semana, que o número de profissionais que se contaminam nem sempre necessariamente é diretamente na assistência do paciente, mas é com estetoscópio, ou seja, por que eu falo isso? Porque a tensão da vida, né, da vida do trabalho, da vida pessoal, faz com que muitos outros cuidados acabam não acontecendo ali no cotidiano da assistência e que faz com que também facilite a contaminação, né? Então, eu acho que tem essa questão. Eu estou professora na Santa Casa e eu estou responsável pelo 6º ano de medicina e o 4º ano da enfermagem, que a gente vai fazer telemonitoramento dos pacientes que tiveram alta da Santa Casa por Covid, né? Eu, como uma estudiosa da violência contra as mulheres, no nosso questionário eu tentei inserir algumas questões sobre violência, mas foram barrados a princípio. Mas, enfim, como eu estarei junto, possivelmente essa é uma questão que eu vou tentar trabalhar, porque eu acho que é o papel, inclusive, da gente de fortalecer essa discussão, né? Então, é uma tentativa, mas esperar da saúde, dificilmente que esse trabalho de base, de cuidado, de compreensão de processos, ele não está acontecendo. Ele vai acontecer
em atos que as mulheres vão correndo para lá e dizer que a violência está muito grave, né? Então, acho que é isso. E essa questão afetiva, né, que eu acho que perpassa toda essa vida. E uma das coisas que é muito forte também é a vergonha, é o medo que muitas mulheres têm para falarem disso. E agora, no contexto da pandemia, que elas estão... né, nós tivemos grandes cortes na vida, né, cortes relacionais muito importantes. O ir e vir está impedido. Consequentemente, às vezes, os espaços das terapias dos filhos, então essa fonoaudióloga que eu disse, ela atende uma criança que tem espectro autista, e a mãe, ela acabou falando com a mãe que falou tudo isso para ela, né? Então, quer dizer, e depois ela me ligou, professora, eu senti que ela ficou muito envergonhada de me dizer sobre aquilo, como eu faço? Então, quer dizer, são muitos processos, são muitos casos, são muitas mulheres, e eu acho que, de novo, foi o que eu comecei falando, o contexto da pandemia faz com que as diferenças dos corpos fiquem muito mais à mostra para a gente, porque, de novo, as mulheres não são iguais, as vidas não são iguais, né? O tal da necessidade de ficar em casa é realmente um privilégio que nós temos para tal. Não são todas as mulheres que estão podendo fazer isso e muitas vezes não conseguem nem dizer porque sim ou porque não e sofrem também por isso, né? Então, só para fechar, para além de toda essa história do peso da pandemia no ombro das mulheres, nós temos também a situação das trabalhadoras que sofrem agressão na rua por estarem de branco, muitas vezes, né? E as pessoas acharem que elas estão disseminando o vírus todos pela sociedade. Eu não sei se eu respondi. De verdade, eu respondi. Opa, deu uma travada aqui. Respondeu, acho que todo mundo tocou em maior ou menor medida alguma das questões. Eu agradeço muito. Eu vou agora fazer uma última rodada de perguntas, uma que chegou pelo Facebook, outras pelo chat, e pedir para vocês uma coisa, só um minuto aqui que eu vou pegar minha listinha. Tem duas perguntas que eu acho que tem bastante a ver com o cotidiano em geral do atendimento, e talvez vocês consigam pontuar especificamente na pandemia. Uma delas é sobre atendimento para menores, né? Uma mulher de 17 anos em situação de violência, como que isso acontece? E também sobre como é feito quando ela vem com filhos pequenos especificamente. Tem uma outra pergunta, e aí é uma pergunta e um convite, assim, de material que veio pelo Facebook. Se existe folder ou algo para que, com lista, né, dos novos meios de atendimento para mulheres, e aí eu recebi recentemente no mailing do Nudem uma cartilha, daí acho que é legal a gente disponibilizar no evento do Facebook, e se vocês tiverem outros materiais para dividir com a gente, eu agradeço muito. A outra pergunta é uma questão se tem diferença territorial na perspectiva de vocês sobre esse processo de concessão das protetivas. Tem diferença no que diz respeito à facilidade dos fluxos de solicitação das medidas? E, por fim, a sugestão foi da Olivia, e eu acho que a gente pode... Eu ainda... Espera, chegou mais uma pergunta aqui da Mariana, que é para Maria Fernanda, perguntando sobre os casos mais graves. Ela perguntou que é possível compreender que a notificação dos casos de violência doméstica ainda é muito distante da realidade. Eu acho que eu li muito rápido. Mas, bom, tá no chat aqui a pergunta, eu vou pedir para a Maria Fernanda ler especificamente e pedir para todas vocês encerrarem a rodada com propostas, assim, sobre o que vocês acham que pode ajudar nesse momento, que pode ajudar no trabalho em geral e que pode ajudar nesse momento. E eu acrescentaria para a pergunta da Olivia, o que vocês acham que está ao alcance de vocês ali, que estão mais em contato direto com o serviço, o que é maior que vocês e que vocês não, enfim, teriam que recorrer a outras instâncias de decisão para acessar, para ter a mudança? Acho que a gente pode começar pelo Nudem, então. Paula, Ana.
Aninha tá aí? Ana Carol? Acho que eu vou começar. Quer falar, Ana? Ela tá com as crianças. O que dos questionamentos, né, sobre pedido de medida protetiva, o que eu consigo, né, pensando na defensoria, quanto mais essa rede ela é fortalecida, né, quanto mais a rede se conhece, quanto mais essa mulher é atendida numa rede mais que tem um fluxo mais dinâmico e há uma parceria e uma troca, é muito no sentido da mulher, né, de evitar essa rota crítica em vários serviços. Então isso é um ganho enorme para a mulher, não ficar, né, às vezes só o fato, nesse momento a gente não está indo, mas o que acontecia às vezes a mulher vai no serviço correto, mas no horário que o serviço não funciona, né, então quando você tem uma rede que é mapeada e se conhece, e todo mundo, não importa de qual área, mas sabe, né, sabe orientar sobre a Lei Maria da Penha, ou sabe orientar sobre os serviços da saúde, independente de eu ser do direito ou ser da saúde, tudo isso torna para essa mulher, né? A gente sabe que o sistema de justiça não é fácil de ser enfrentado por ninguém, né? Nem por aquele que vai brigar porque quer um liquidificador quebrou lá no juizado especial. Imagina para essa mulher que traz algo tão pessoal, tão íntimo, que é a questão da violência, né? Então, eu entendo que uma rede coesa já facilita esse acesso. E, claro, aí também, né, a gente depende muito há uma independência funcional, há entendimentos, né, diferentes, como a gente falou aqui, quanto mais a gente tem, né, sistemas e órgãos e serviços que discutem gênero, que se capacitam, né, que reconhecem os tratados internacionais, que entendem que é um ciclo de violência, que a mulher muitas vezes vai vir uma vez e vai desistir, vai retomar e vai desistir, mas que isso é algo culturalmente, né, imposto para ela, né, já é muito difícil ela se reconhecer muitas vezes em situação de violência, e quando ela vai para o Estado, né, em todos os serviços e fala dessa violência, muitas vezes ela sofre novas revitimizações. Então eu entendo que uma rede forte vai propiciar, né, esse fim dessa rota crítica, como também uma rede qualificada em todos, né, sistema de justiça, saúde, assistência, evitam essa revitimização da mulher. E claro, isso também no final dessa cadeia, né, vai possibilitar um acesso mais digno aos direitos das mulheres. Então acho que pensando aí em propostas, né, a gente fortalecer, que é o que a Lei Maria da Penha traz, né, e acho que esse momento remoto pode trazer isso, né, como é muito fácil a gente reunir 40 pessoas num espaço agora, né, essa facilidade. Então, talvez a rede, né, nesse momento também possa a gente se propor em fortalecer essa rede, que agora, né, é mais fácil de se encontrar. Nesse sentido, claro que existe, né, a questão da internet, do acesso ao notebook, a um celular, mas, por outro lado, existe uma possibilidade disso ser feito via remota, né. Pensando nessa questão das adolescentes, isso é algo que chega muito no núcleo, né? E também é algo que a Lei Maria da Penha nos provoca, né? A gente pensar as meninas, adolescentes e mulheres com todas as suas interseccionalidades, transversalidades, seja de raça, seja da questão da deficiência, seja dessa menina ser imigrante, né? E, claro, a questão etária. A gente, em regra, não tem um equipamento, pensando um equipamento de natureza de violência doméstica, de acolhimento, né, como os abrigos sigilosos e a casa de passagem, para acolher meninas, né, adolescentes em situação de violência doméstica. A gente sabe que hoje, né, existem adolescentes com 14, 15, 16 anos que já estão estabelecendo uma sociedade conjugal, né, já têm um companheiro, já têm filhos e já sofrem toda aquela violência doméstica e familiar. E também, muitas vezes, sofrem essa violência do seu pai, do seu irmão, enfim. A gente não tem hoje, pensando em normativas, um equipamento que acolha. E aí a gente já levou isso, né, porque o que acontece? Muitas vezes essas adolescentes são encaminhadas para os SAICAS, que são serviços ligados à questão da infância, né, então quando há um processo de acolhimento, pensando que aquela adolescente não pode ficar mais na sua família por questões de riscos, que são outros, ela vai para esses serviços. Mas esses serviços não são serviços que muitas vezes têm esse olhar e perspectiva de gênero.
Então, essa adolescente acaba ficando um pouco nessa lacuna, né? Em conversas que a gente já teve com a assistência social, não houve uma resposta ainda, olha, existe um outro equipamento que a gente possa pensar para acolher essas adolescentes, né? E, inclusive, o que a gente já acompanhou são casos de quando essas adolescentes são acolhidas com seus filhos, elas perderem ali, os filhos dela também são encaminhados para outros abrigos, porque se entende que ela não pode exercer a maternidade, né? Então, é um ciclo de violência toda que essa adolescente sofre, porque a gente ainda não tem esse olhar de que a violência é bastante transversal também quando a gente pensa na questão da faixa etária, né? Então, também a gente, acho que como outros equipamentos, outros encaminhamentos, pensar que a gente precisa ter serviços que dialoguem, né, com questão de raça, de etnia, de faixa etária, junto com a questão de gênero e de violência doméstica, sob risco da gente não conseguir atender integralmente e proteger todo esse público de mulheres. Acho que seria isso. Obrigada. Mãe, quer que eu jogue com ela? Oi, então, para finalizar aqui, de verdade a conexão está caindo, as crianças já deu o que tinha que dar aqui, então está um pouco difícil acompanhar. Acho que são muitas as perguntas que ficaram, depois, se quiser, a gente pode responder em outro momento, por escrito, a gente pode fazer essas respostas. Uma das perguntas é se existe algum centro de acolhida de quarentena para as mulheres ficarem, até onde a gente conseguiu mapear não existe. Então, elas vão direto para os centros de acolhida que já estão com mulheres, né, que estão há mais tempo lá. Isso é uma questão bem preocupante. Acho que também perguntaram, achei interessante sobre a facilidade de alguns territórios da medida protetiva. A gente vê a flexibilidade aí de não precisar, por exemplo, uma recomendação do CNJ de não precisar dos juízes e juízas ficarem atentos, né, à necessidade de boletim de ocorrência. Então, eu acho que essa resposta, enfim, a Tereza pode dar muito melhor, mas quando a juíza tem essa flexibilidade já de não exigir o BO, por exemplo, a gente viu hoje nas reuniões no interior que a gente teve, isso ajuda demais, né, a mulher não ter que passar por essa, ir à delegacia, ir a outros territórios, a outros serviços também, e de materiais, esse guia que já foi disponibilizado, eu acho por aqui, ele tem links com todos os mapeamentos que a gente fez, eles linkam no portal do Nudem, onde a gente mantém atualizado, tenta manter o mais atualizado possível. Então, contribuições também que vocês tiverem, lá tem o e-mail, o nosso e-mail, podem enviar. Esse guia e esse mapeamento, ele é dinâmico, então, se isso as pessoas estão tendo acesso ao guia e estão enviando informações. Olha, no meu município, vocês estão falando que tem, mas na prática não tem, ou ao contrário, o meu município tem um serviço que não aparece. Então, é uma forma de interação também com as pessoas muito rica. Muito rica. E lá também, no portal do Nudem, tem várias cartilhas sobre os direitos das mulheres, violência obstétrica, direitos sexuais e reprodutivos, aborto legal, várias outras cartilhas também, acessando, acho que o link do portal do Nudem é interessante depois de deixar. Tá bom? É isso. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Gostei muito de participar. Obrigada. Eu vou aproveitar a sua deixa da Protetiva e passar para a Tereza. Com relação à Protetiva, além dessa questão fundamental que a Paulinha trouxe da composição da rede, isso realmente faz uma diferença muito grande, porque quanto melhor tiver essa mulher acolhida e assistida, mais possibilidades existem de que ela quebre o ciclo da violência, de que ela saia da situação, e também com relação às medidas protetivas de urgência, que esses pedidos sejam feitos de uma maneira um pouco mais qualificada, digamos assim, né, que torne possível que o acolhimento desse pedido seja feito pelo judiciário. Também tem a questão da própria estrutura do judiciário, né? Então, tem lugares em que a gente tem várias que tem muitos processos, e aí, dependendo dessa quantidade, na verdade, vai interferir diretamente na capacidade de uma resposta efetiva, qualificada e concreta para essa chega.
E eu acho que é uma questão que a gente precisa enfrentar como sociedade, como instituição, e aí nós todos, né, a gente precisa compreender que essa é uma tarefa nossa, né, enfim, de todo mundo, de que, na verdade, a gente tem uma situação de varas especializadas ou não, que tem essa acolhimento, essa demanda, mas que até hoje conseguiu implementar a tal da competência acumulativa para tratar das questões de família, juntamente com as questões criminais da violência doméstica. E a gente tem uma realidade que a gente não faz isso, e isso com certeza facilitaria imensamente a vida, né, dessa mulher, porque a gente poderia resolver uma série de questões numa determinada, com uma unidade judiciária específica, sem precisar ficar trafegando por várias, mas a gente precisa enfrentar essa situação da capacidade organizacional, digamos assim, porque consegue abraçar, não consegue abarcar essa demanda. E também tem a questão pessoal, enfim, né? Porque a gente precisa também uma luta da coordenadoria, posso dizer do tribunal também, né? Escola da magistratura, enfim, da Infam, do CNJ, do Fonavit, que é o Fórum de Juízes e Juízas, para que a gente tenha um olhar de gênero, né? Não é todo mundo que tem. E aí isso acaba colocando algumas dificuldades, incrementando ainda as dificuldades, gera violência institucional, acaba sendo uma rota crítica mesmo, a dificuldade de procurar o acesso ao serviço, de obter aquele acolhimento, ou aquela escuta qualificada que precisaria acontecer. Eu acho que são várias dificuldades, várias demandas, e a gente precisa perpassar todas a gente efetivamente quer de erradicação da violência. Com relação às meninas, só reforçar a situação que a Paulinha trouxe, que é uma aflição muito grande de não se ter um lugar de acolhimento para meninas no sentido, né, da classificação internacional, né, até 18 anos, ou menos de 18 anos, enfim. Com relação à violência de gênero, à violência doméstica, muitas delas saindo, às vezes, de situações violentas dentro do lar, elas acabam se unindo a parceiros e companheiros que vão também cometer o mesmo tipo de violência e elas não têm para onde ir revitimizadas. Isso é um problema enorme, a gente precisa, como sociedade, abraçar essa causa, né? Elas não podem ser recolhidas em abrigamento para crianças que estejam, enfim, em situação de irregular, né, como se fala, desculpa, mas é o termo que se usa dentro da vara da infância e da juventude, né, mas que estejam, enfim, que não tenham pai, mãe, enfim, que não tenham onde residir, porque é uma situação completamente diferente, o acolhimento é diferente, ele tem um olhar de gênero, as violências são muito parecidas, os idênticas às que as outras mulheres sofrem, né, as mulheres adultas, digamos assim, a gente fazer esse enfrentamento como sociedade, não dá para a gente ficar fazendo de conta que o problema não existe. A Paulinha trouxe muito bem isso, eu quis falar, porque enfatizar, porque isso é imprescindível. E já caminhando para o final, o que eu posso ajudar? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Tentar mudar e alterar e contribuir da melhor maneira possível, entendendo que o serviço que eu presto é um serviço público, né? E que eu tenho uma obrigação de, como cidadania, como ser humano, como mulher, como juíza, de fazer uma diferença dentro dessa situação toda que é posta, né? E aí tentar fazer da melhor maneira possível. Hoje mesmo, antes desse nosso encontro, fazer uma reunião com a rede de Santo André, né, enfim, para ouvir o que ela tem para dizer, né, numa situação totalmente, obviamente, horizontalizada, que eu quero entender o que acontece, como que a gente pode contribuir lá no, né, enfim, o judiciário faz parte da rede e isso tem que ser compreendido com toda a extensão que isso significa, que a gente tem que atuar em rede para realmente fazer a melhoria. Acho que um grande desafio é fazer a formação e a qualificação das pessoas e colocar, né, enfim, com olhar de gênero, acho que esse seria talvez, vou me permitir dizer, o maior desafio que a gente tem, né, porque se você tem olhar de gênero, todo o restante ele vem como consequência. Esse entendimento de que a gente faz parte da rede, entendimento de que tem que ter uma escuta especializada e qualificada, o entendimento de que a desburocratização áreas, porque há vulnerabilidades que elas são presentes, que elas acontecem, que elas não nos colocam, estão me ouvindo? Que parece que a minha internet está ruim. Tudo bem? Elas não colocam essas mulheres na mesma posição e na mesma condição que outras. A gente precisa compreender essas diferenças, compreender os marcadores sociais, compreender todas essas circunstâncias, digamos assim, e as diferenças, né? Que nós não somos todas a mesma mulher, somos mulheres diferentes, como o judiciário, como o direito. O que não está ao alcance, tem muitas coisas, né? Mas eu costumo nem muito pensar o que não está ao alcance. Vou pensar no que está ao meu alcance, tentar fazer o melhor
e compreendendo, sim, que é um cargo importante, que a gente pode fazer uma grande diferença se a gente quiser realmente movimentar e proporcionar o acesso ao direito, o acesso à justiça. Me despedindo, agradecer imensamente a participação, a todos que fizeram parte da mesa, né? Todas meninas muito queridas, a Rosilene, que conheci já faz alguns anos em Brasília, que foi muito bacana, Paulinha, que é uma grande parceira de sempre, a Maria Fernanda também, sempre gosto de ouvir muito a Maria Fernanda, ela sempre faz ponderações bastante interessantes nessa interseccionalidade. A Carol, que acho que já até saiu, né, que está cuidando das meninas, acho que não esqueci ninguém. Agradecer o convite imensamente e parabenizar pela realização do evento. Acho muito importante a gente fazer esse olhar, muito importante a gente sentar para conversar sobre isso. Acho que a aflição é de todas nós mesmas, que juntas a gente consegue fazer a diferença. Isso que eu acho que a gente não pode esquecer nunca. Não eliminar as conquistas, não deixar que elas fiquem para trás e a gente não desistir, né? Que acho que a gente vai superar esse problema, vamos ultrapassá-lo da melhor maneira possível e a gente vai conseguir construir várias coisas, apesar de todo esse sofrimento, dessa tristeza que essa situação nos traz. Eu não coloco, a gente vai conseguir construir outras coisas, outras pontes, outros caminhos e a gente vai fazer uma diferença. Obrigada. Obrigada, Tereza. Acho que a Juliana travou. Então, acho que eu vou passar a palavra para a Maria Fernanda para a gente fechar. Tem duas questões, né? A Gabriela trouxe dos agentes comunitários. Os agentes comunitários, eu tenho uma questão muito interessante com eles, porque eu vejo nos agentes comunitários as pessoas que carregam informações sobre direitos à saúde, direito a uma vida sem violência, direito no enfrentamento da violência contra as crianças, acesso à creche. Eu vejo como trabalhadores do direito, né, do direito à vida. Nesse exercício, agora é uma crítica minha, né, o que eu sinto é que o olhar de formação da saúde ainda é muito focado na biomedicina, na doença. Consequentemente, todas as práticas agora, no meio da pandemia, se fecharam para olhar para a doença. Então, o território que é formado por essa equipe de saúde com os agentes comunitários tinham que estar na contramão disso, não indo para as casas necessariamente por conta da proteção individual, mas fazendo exercício de orientação sobre o próprio Covid, ou o próprio coronavírus, ou a questão da violência, a questão dos direitos, como se acessa direitos, o que está acontecendo, quem tem água, quem não tem, quem tem comida, quem não tem. Era um momento de fazer um trabalho forte com o território, de resgatar a origem do SUS, que é o movimento, né, popular. Este era o momento. E o que eu tenho um pouco percebido é que os agentes comunitários, né, que estudaram até o ensino básico, até a 8ª série da minha época, né, eles não têm essa formação toda e eles estão sendo postos, muitas vezes, para fazer triagens, escutas iniciais. Nada contra, mas a gente está deixando de lado um trabalho muito forte de garantir direitos, de trabalhar território, de fortalecer comunidade, de que eles saibam que eles não estão sozinhos. A sensação hoje é que a população também está sozinha. Sozinha, porque a gente sabe que, de novo, marcado em classe, gênero, classe, né, enfim, raça, etnia, a população está sem acesso à informação. Não é difícil imaginar que muito do benefício posto, muitos não vão acessar, porque as pessoas não têm nem celular, nem acesso à internet, e muitos outros direitos que muitas vezes elas pensam, nossa, é tão difícil, eu vou tentar. Então, esse, para mim, Gabriela, era o papel do agente comunitário, estar nesse lugar, com muito apoio, com muita proteção, com uma equipe que tem essa perspectiva de gênero, de classe e de respeito à vida, né? Então, eu tenho percebido desta maneira, né? Então, que a gente um pouco tem deslocado, mas não é agora na pandemia. Isso aumenta, né? O tanto que o olhar da saúde, da formação é para a doença só. Eu tenho tentado, e um pouco na Santa Casa, acho que a gente tem feito um movimento grande de trabalhar o tema da violência como algo que interfere na saúde, né? Então, essa resposta sobre os agentes, eu concordo contigo, mas eu concordo
desse lugar diferenciado do agente. Eu vejo como um membro da comunidade liderando os desejos e necessidades da comunidade dentro da equipe de saúde, e ele foi posto num lugar contrário. Então, quando isso acontece, há uma mudança de lógica, e a lógica continua sendo olhar para a doença. Então, acho que é sobre isso. Mariana, sobre a questão da notificação compulsória, né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas existe um decreto que a saúde tem que notificar as situações de violência, todas elas, inclusive a violência contra as mulheres, mesmo na suspeita. Na suspeita ou, né, enfim, com a certeza da ocorrência da violência. O que acontece nos serviços de saúde, e eu falo sempre do lugar da atenção básica, que é de onde eu venho e é de onde eu sei falar, né? O que acontece é que as práticas de enfrentamento à violência se tornam fim com a notificação compulsória. E não como uma ação que é importante para a gente poder garantir política pública, mostrar números e exigir algum tipo de ação muito mais forte naquele serviço. Então, os casos acontecem e param ali. Teve uma pesquisa do Ministério da Saúde lançada o ano passado, que fez um cruzamento do SINAM, que é o Sistema de Notificação de Doenças e Agravos, dentre eles está a violência contra as mulheres. Foi feito um cruzamento com o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, eles foram ver o número de mulheres que passaram pelos serviços, que falaram sobre a violência e quantas dessas mulheres estavam dentre os números, né, dentre os números de morte. Então, quer dizer, 7 vezes mais das mulheres que tiveram a sua violência notificada nos serviços de saúde foram as que morreram. Então, quer dizer, isso chega no serviço, mas isso não vira uma ação direta ali no serviço de saúde, né? Então, quer dizer, só o notificar já tem acontecido, mas não tem gerado ação, mudança de lógica assistencial, uma assistência focada nas questões de gênero. Então, eu não sinto que há uma grande dificuldade de notificar. Existe, porque é um papel mais longo, as pessoas, né, têm lá suas dinâmicas, mas a notificação por si, ela não resulta em ação. Uma das lógicas que eu, Fernanda, quando eu trabalhava no Centro de Saúde Escola, trabalhei com a Ana Flávia por um tempo, e a gente discutia muito isso, que eu costumava, quando eu estava na atenção básica, notificar depois que a gente começava a fazer um trabalho com as mulheres de vínculo, né, de entendimento sobre a nossa finalidade ali, que ninguém está pensando nesses casos de não tanta gravidade, como eu disse a princípio, que é esse lugar da atenção básica, né? De conversarmos um pouco sobre quais são os desejos, né? Se isso é visto como violência, se não é, como a gente pode resgatar, por onde a gente trabalha, qual é o desejo para a sua vida? Você quer se separar? Se não quer? O que você quer? Né? Porque eu acho que uma das sensações que eu sinto marcadas pela desigualdade de gênero na sociedade é que as mulheres não têm o direito de escolha. Eu não estou dizendo que tá certo ficar com ele. Quem sou eu para julgar, né? Ou esse estado que ela vive, como vive, o que está por trás da vida dessas mulheres. Então, esse exercício é um dos exercícios que eu costumo fazer quando eu atendo e atendo com os meus alunos. E depois que a gente tem estabelecida essa estratégia de enfrentamento, quais são as redes que ela vai acessar, como ela vai acessar essas redes, né? Da gente realmente entrar em contato com essa rede e dizer, olha, fulana de tal vai até aí, quem vai recebê-la, fazer esse trabalho em conjunto, aí eu vou dizer para ela, olha, eu vou notificar o seu caso, porque isso gera essa informação, é importante, ela tem que saber, né? Então, porque ainda, e não sei se ainda bem, a gente precisa discutir sobre isso, não existe essa ligação direta dessa notificação da saúde com a justiça, por exemplo, né? Então, é uma questão importante, apesar de saber que, né, quando chega no serviço de saúde, um caso de violência, existe um decreto que diz que tem que acionar a polícia. É uma coisa para a gente discutir também. Mas eu ainda acho que a gente primeiro tem que cuidar das pessoas, porque a notificação por si não gera nenhum tipo de ação, né? Então, acho que é esse o ponto que eu penso muito sobre isso. Uma das coisas que eu sinto muito fortemente lá na Santa Casa, pelo menos com os alunos, acabei de receber antes da reunião uma ligação de uma aluna me pedindo para a gente fazer uma conversa coletiva com o centro acadêmico, para a gente pensar um pouquinho como que a gente ajuda a lidar com os casos entre os alunos, entre as assistências dos residentes no hospital. Então, quer dizer, há um caminho,
né, na formação de que a questão de gênero ela aparece, e que a gente entenda que a violência não é mais uma carga da saúde só, ela é uma carga da sociedade. Enquanto a gente não entender que o nosso papel social, enquanto profissional de saúde, da justiça, é garantir vidas bem vividas, a violência, ela, nesse sentido, ela precisa ser olhada para que a gente possa enfrentar, né? Então, obstáculo, de novo, acho que faz parte dessa formação sob a perspectiva de gênero, a noção de direitos humanos, né, de que a saúde é um direito e que, conforme está descrito na nossa Constituição, ela não é ausência de doença, mas é acesso à boa vida, que é um direito de todo mundo, né? Então, eu terminando, acho que a minha fala, eu queria muito agradecer essa conversa, essa discussão, que eu acho que é fundamental, né? Esse é um tema extremamente importante que impacta diretamente a vida das pessoas, as nossas vidas, né? Que eu acho que é um tema fundamental. Então, queria muito agradecer a participação. Eu estou disponível sobre como ajudar, né? Que eu acho que foi a pergunta, como eu me disponibilizo. Então, eu estou disponível para construir rede, eu estou disponível para fazer supervisão, como eu estou fazendo com as alunas que nem conheço, são alunas que se formaram da faculdade, entram em contato, professora. Então, eu acho que eu estou fazendo esse exercício e estou disponível. A gente pode pensar de uma maneira mais coletiva, lógico, né? Eu estou falando de uma perspectiva muito individual. Na Santa Casa, nós fizemos esse movimento de lançar essa campanha e eu estou disponível para atendimento das trabalhadoras, porque na Santa Casa de São Paulo nós temos 5.000 trabalhadores naquela instituição. Se a gente pensar que 70% são mulheres, então é um número grande que a gente está lá disponível também para dar um suporte, inclusive, para essa questão também da saúde mental da população, né? E uma coisa que eu fico pensando também, que a gente precisa falar sobre isso de alguma maneira, já que os agentes comunitários não estão atuando no território, de que a população está precisando de apoio de saúde mental também, né? Eu tenho algumas alunas que estão nas unidades básicas que me mandam mensagem: professora, dá alguma ideia para a gente trabalhar a questão da saúde mental, porque os pacientes não têm telefone, não têm acessos fáceis de internet, então, quer dizer, a população está sofrendo, né? Todo mundo está sofrendo, mas, de novo, as diferenças sociais marcam esses sofrimentos e intensificam, né? O fato da gente não conseguir mais conversar com um agente comunitário ou com a enfermeira do postinho de saúde, isso barra um espaço extremamente importante de fortalecimento, né? Então é isso, obrigada, um abraço, foi um prazer dividir mesa com vocês também. Obrigada, Maria. Agora a gente já está ficando meio apertado de tempo e passa para a Rosilene para encerrar essa rodada. Bom, eu vou enfatizar a fala das colegas, né? Porque pensando o que está no nosso alcance enquanto profissional da área do enfrentamento à violência contra as mulheres, o que está no nosso alcance enquanto perspectiva política desse trabalho e também trabalho em equipe, é esse olhar humanizado para essa mulher. Como a Fernanda colocou numa fala anterior, nós precisamos olhar para essa mulher não como com demandas em caixinhas, mas reforçando também a fala da Paula, esse olhar interseccional, esse olhar humanizado. Aqui na Casa de Acolhimento, nós temos procurado, isso faz parte dos nossos parâmetros de trabalho, olhar essa mulher tanto enquanto um processo, que ela teve um processo para chegar até aqui, e que daqui para frente ela vai ter outro processo, vai dar continuidade a esse processo rompendo com o ciclo da violência, e que para isso ela precisa acessar essa rede fortalecida. Só que antes de chegar aos aspectos da rede, eu gostaria de acrescentar que nós olhamos o acolhimento, o abrigamento dessas mulheres em situação de violência enquanto um processo. O acolhimento, ele inicia desde o momento que o telefone toca com algum profissional do outro lado da linha captando essa vaga, ao momento que essa mulher chega no portão, é recepcionada, a alimentação que é servida, o quarto que é disponibilizado,
e todo o processo de oferta de atendimento a ela. Então, nós olhamos isso dentro de um processo. Então, eu penso que isso está ao nosso alcance. Outro aspecto do trabalho que está ao nosso alcance é ampliar o universo informacional dessa mulher, para que essa mulher consiga ter informações e subsídio para, dentro de um processo também, ela ter essa percepção das violências que ela sofreu, o que é relacionamento abusivo e o que é ciclo de violência, para que ela consiga dar continuidade a esse rompimento do ciclo da violência. Então, dar acesso a essa mulher a informações dos aspectos dessa violência, dos direitos e serviços que existem, está dentro do nosso acesso. Agora, também reforçando a fala das colegas, que é algo que não está exatamente ao nosso alcance, mas que precisa ser olhado enquanto Estado, sociedade civil, é que o fortalecimento das redes, porque eu também olho as redes enquanto os profissionais que estão ali trabalhando, que nós precisamos subsidiar essas trabalhadoras e trabalhadores a desconstruir os nossos valores morais, culturais, machistas, que eles são muito fortes. Então, a gente precisa pensar formas de, dentro dessa dinâmica, que muitas vezes as trabalhadoras estão sobrecarregadas, inserir rotinas de formação que dê espaços de reflexões para as trabalhadoras. Eu penso que, além dos aspectos que as colegas colocaram, que foram muito bem colocados, a gente também levar em consideração o quanto que isso é importante para que a gente consiga propiciar esse espaço de acolhimento humanizado, com esse olhar interseccional. E a gente sabe que a desconstrução de valores machista não tem uma das principais formas de disseminação de informações, né? Então, acho que precisa se pensar e aprimorar na disseminação de informações de enfrentamento a essa violência. Bom, é um pouco isso que eu queria falar. Eu nem vou entrar na questão realmente da situação das adolescentes, que realmente é uma lacuna da política pública, porque as colegas já falaram. Falar o prazer que foi estar compondo essa mesa, de poder ter participado desse debate e agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Rosilene. Obrigada a todas vocês por participarem da nossa conversa hoje. Foi muito legal, muito rica. E é um privilégio muito grande estar num espaço tão qualificado de debate, com profissionais que são referência para a gente, né, nesses serviços de enfrentamento à violência. E, bom, acho que é o interesse do NEB, né, bastante esse de trabalhar a implementação de políticas públicas e pensar que esse enfrentamento aos problemas estruturais de gênero acontecem justamente nesse cotidiano, né, das atividades do Estado e da sociedade civil. Então, é muito importante a gente conhecer melhor as experiências de vocês, de trabalho, as dificuldades que vocês têm enfrentado. E queria lembrar que a conversa de hoje vai estar gravada e vai estar no canal do YouTube do NEB, no Clube de Estudos da Burocracia, e também no Facebook da Escola do Parlamento. E o NEB tem um espaço no Estadão, uma coluna semanal de blog, e quem quiser contribuir com a gente, vocês todas participantes do debate hoje estão convidadas a somar. A gente tem publicado textinhos com o tema dos encontros semanais. Então, se vocês tiverem interesse em participar, mandem mensagem para a gente, para mim, para a Juliana, para a Gabi, e seria muito legal ter a contribuição de vocês. Mas muito obrigada pela conversa. Boa noite a todas. Obrigada, boa noite, gente. Obrigadão.